As ondas cintilantes refletiam o pôr do sol dourado enquanto caminhávamos ao longo da costa, nossas mãos se tocando levemente. O riso de Maria se misturava com o chamado distante das gaivotas, e por um momento, tudo parecia perfeito. Nossa viagem para a cidade costeira de Almara deveria ser uma pausa da rotina diária, uma chance de nos reconectarmos e talvez reacender a nossa chama apagada. Mal sabia eu que também seria um cenário para segredos se desvendando. A viagem foi ideia minha, uma decisão espontânea incentivada por um anúncio noturno que destacava as praias imaculadas e os castelos encantadores de Almara. Maria hesitou a princípio, citando pressões no trabalho, mas acabou concordando. Fizemos as malas, cheias de esperanças e câmeras, ansiosos para capturar a magia de novos lugares. Cada dia, exploramos os cantos e recantos de Almara, desde mercados movimentados até jardins tranquilos, nossas câmeras clicando sem parar. Maria, sempre entusiasta da história, insistia em documentar cada castelo e monumento histórico. No entanto, nosso cronograma apertado significava deixar de fora o remoto Castelo Elvid, uma omissão da qual eu não pensava muito na época. Na nossa última noite, enquanto o horizonte engolia o sol, compartilhamos um jantar silencioso à beira-mar. Maria estava incomumente quieta, seus olhos frequentemente se voltando para as ondas que quebravam. Peguei sua mão, apertando-a gentilmente, tentando diminuir o espaço crescente entre nós com um toque. Deveríamos fazer isso com mais frequência, não acha? Perguntei, na esperança de que ela se abrisse. Sim, foi adorável, ela respondeu, seu sorriso não alcançando totalmente os olhos. De volta para casa, a rotina rapidamente recomeçou, mas as memórias de Almara persistiam nas centenas de fotos esperando para serem organizadas. Em uma noite tranquila, finalmente sentei-me para reviver nossa jornada através das fotografias. Meu coração se encheu com uma mistura de nostalgia e tristeza à medida que cada imagem contava uma história de risos, paisagens e distâncias latentes. Então, congelei. Lá estava, uma foto que não pertencia. Uma imagem de Maria sozinha ao lado dos portões do Castelo Elvid. O carimbo de data e hora mostrava que foi tirada à tarde da noite, um momento em que supostamente estávamos descansando no hotel. Minha mente disparou. Como? Quando? Confrontei Maria na manhã seguinte, com a foto na mão. Seu rosto ficou pálido, sua compostura habitual desmoronando sob o peso da evidência inegável. Maria, por que você estava no Castelo Elvid? E quem tirou essa foto? Minha voz estava firme apesar da turbulência interior. Ela hesitou, depois um fluxo de palavras. Se eu conheci alguém na praia no nosso primeiro dia. Não foi nada no começo, apenas uma conversa. Mas depois, nos encontramos novamente. Ele me levou lá uma noite enquanto você estava dormindo. Sinto muito, Alex. A revelação doeu, um veneno amargo se espalhando pelas minhas veias. A confiança que eu havia depositado nela, destruída por uma única imagem. A imagem da traição. As semanas seguintes foram um turbilhão de raiva, dor e deliberações frias. Entrei com o pedido de divórcio, garantindo que o processo a despojou de qualquer vantagem ou simpatia. Ao expor sua traição para nossos amigos e familiares, assisti enquanto sua posição social desmoronava. Maria se mudou, seus pedidos de perdão se tornando um ruído de fundo da minha vingança. Agora, sentado sozinho no quieto depois, vasculho os restos do que foi o nós. A foto do Castelo Elvid se destaca, um sombrio lembrete de como o amor pode facilmente se transformar em traição, se vingança. A casa parecia anormalmente silenciosa sem a presença de Maria. Cada canto ecoava memórias, cada uma lembrança aguda da traição. Eu vaguei pelos quartos vazios, o peso das minhas ações pressionando sobre mim. Os papéis de divórcio estavam espalhados na mesa de jantar, a tinta mal seca, a finalidade de suas frases nítida contra o papel branco. Um súbito golpe na porta me tirou dos meus pensamentos. Abri para encontrar Tom, o irmão de Maria, com o rosto tenso de raiva e preocupação. Antes que eu pudesse cumprimentá-lo, ele passou por mim, seus olhos varrendo o espaço vazio que costumava ser a casa de sua irmã. Alex, que diabos você fez? A voz de Tom era um rugido controlado, seus punhos cerrados ao lado do corpo.
Eu me preparei, os restos da minha raiva ressurgindo. Eu fiz o que era necessário, Tom. Sua irmã não era quem eu pensava que ela fosse. Tom balançou a cabeça, descrença e desapontamento gravados em seu rosto. Você poderia ter lidado com isso de outra forma. Não precisava arruinar a vida dela. Senti uma onda de desafio. Ela arruinou a nossa primeiro, contra-argumentei, sentindo a antiga dor aflorar novamente. Ela traiu, Tom. Ela mentiu para nós dois. Ele caminhou pela sala, sua frustração palpável. Eu entendo, Alex, mas a vingança? A humilhação pública. Valeu a pena? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido piscou na tela, com uma foto anexada. Era outra imagem de Maria, desta vez com o mesmo homem da praia, rindo de uma forma que ela não fazia comigo há anos. Um gosto amargo encheu minha boca enquanto eu entregava o telefone para Tom. Viu? Não foi só uma vez. Quantas provas mais você precisa? Tom olhou para a foto, sua raiva se transformando em tristeza. E não consigo acreditar que ela chegaria tão longe. Decidido a investigar mais a fundo, resolvi rastrear o homem da foto. Algumas ligações e buscas na internet me levaram à sua identidade. Damien, um corretor de imóveis da cidade. Senti um plano se formando, os contornos de uma nova trama tomando forma em minha mente. No dia seguinte, combinei de encontrar Damien sob o pretexto de precisar de uma propriedade. Nos encontramos em um café local, o ambiente fresco e profissional. Damien era charmoso, seu sorriso fácil e desarmante. Alex, certo? Que tipo de propriedade você está procurando? Eu segui o jogo, descrevendo um investimento fictício, enquanto observava suas reações, procurando qualquer sinal de culpa ou reconhecimento. Após vários minutos de conversa casual, conduzi o assunto para Almara. Lugar lindo, Almara. Já foi lá? Observei-o de perto. Sua reação foi sutil, mas percebi o breve lampejo de surpresa. Sim, algumas vezes. Grande potencial para casas de férias. Fingindo uma expressão distraída, abaixei a guarda. Minha esposa adorou lá. Demais, parece. Damien endureceu, a máscara de neutralidade escorregando. Sua esposa? Sim, ela encontrou um romance de férias por lá, disse, as palavras carregadas de veneno. A realização surgiu no rosto de Damien, e ele tentou recuperar a compostura. Sinto muito ouvir isso, Alex. Relacionamentos podem ser incomplicados. O encontro terminou com promessas vagas de futuros negócios, mas ao sair, uma imagem clara formou-se em minha mente. Damien era a chave para entender a traição de Maria, e eu estava determinado a usar essa conexão para desvendar todo o affair sórdido. De volta para casa, sentei-me, cercado pelo silêncio e pelos meus planos. O jogo estava longe de terminar, e eu estava apenas começando. A intriga da traição estava se aprofundando, e eu sabia que o caminho à frente seria repleto de revelações que poderiam mudar tudo. O ar da manhã estava fresco enquanto eu dirigia para o escritório de Damien. O plano era aprofundar a conexão dele com Maria, talvez até pegá-lo de surpresa. Ensaiava minha abordagem, cada palavra calculada para investigar sem revelar minhas intenções completas. Ao chegar, fui recebido pelo som agudo dos saltos no piso polido. Uma recepcionista levantou os olhos, seu sorriso era ensaiado, mas acolhedor. Bom dia. Como posso ajudar? Ela perguntou alegremente. Tenho um encontro com Damien, respondi, meu olhar percorrendo o saguão elegante. Oh, sim, Alex, certo? Ele mencionou que você viria. Por favor, sente-se. Damien estará com você em breve. Enquanto esperava, meus pensamentos disparavam. Isso era mais do que uma missão de reconhecimento, era um passo em direção à compreensão do porquê Maria havia se desviado e, talvez, uma maneira de extrair uma vingança mais profunda. Damien surgiu, seu comportamento confiante, mas ligeiramente cauteloso. Alex, bom te ver novamente. Vamos.
Nos dirigimos para seu escritório, um ambiente com vistas expansivas e um ar de luxo discreto. Ele fez um gesto para uma cadeira, e eu me sentei, meus sentidos alertas. Então, Damien começou, inclinando-se para trás na cadeira. Você mencionou que está procurando propriedades para férias. Alguma área específica em mente? Na verdade, Damien, vamos direto ao ponto, eu disse, minha voz firme. Estou mais interessado nas suas atividades de férias, particularmente em Almara. Sua expressão vacilou por um segundo antes que ele recuperasse a compostura. Não tenho certeza se estou entendendo. Deixe-me ser claro. Eu sei sobre você e Maria. O que quero saber é como tudo começou e, mais importante, por quê? Damien suspirou, sua fachada de ignorância desmoronando. Olha, Alex, o que aconteceu com Maria foi inesperado. Nos conhecemos por acaso e as coisas simplesmente evoluíram. Evoluíram, e eu repeti, com um tom cortante. Para se esconder às minhas costas. Para mentir. Não foi assim, pelo menos não no começo, Damien admitiu, sua voz baixa. Éramos apenas duas pessoas que se conectaram. Não foi planejado. Eu me inclinei para a frente, minha raiva fervendo. E isso faz com que seja aceitável? Você sabia que ela era casada. Damien esfregou a têmpora, parecendo genuinamente arrependido. Eu sei, e lamento como as coisas terminaram. Se eu pudesse voltar. Mas você não pode, eu o interrompi friamente. O que está feito está feito. Agora, me diga, mais alguém sabe sobre vocês dois? Damien hesitou, depois assentiu. Algumas pessoas podem ter suspeitado, mas nada concreto foi discutido. Nomes, Damien. Eu preciso de nomes. Relutantemente, ele listou alguns conhecidos em comum de Almara, pessoas que poderiam corroborar a história deles ou adicionar novas camadas à traição. Ao sair do escritório, minha mente estava em chamas com informações e tumulto. As confissões de Damien forneceram um caminho, mas também aprofundaram o corte da traição. A viagem de volta foi um borrão, meus pensamentos ofuscados por um novo plano se formando à maneira de expor não apenas o caso, mas os círculos que haviam assistido silenciosamente ou, talvez, até facilitado. Em casa, revisei as informações fornecidas por Damien. Cada nome era uma pista, e cada pista uma potencial trama na teia que havia enredado minha vida. Meus próximos passos precisariam ser cuidadosos e calculados. A vingança que eu buscava não era mais apenas sobre retribuição, era sobre expor uma rede de mentiras. As nuvens de tempestade se reuniam de forma ominosa enquanto eu dirigia para a reunião, uma pequena festa exclusiva onde todos os envolvidos no jogo traiçoeiro de Maria deveriam comparecer. Meu coração batia com uma mistura de temor e antecipação. Esta noite, a fachada iria ruir, esta noite, todos enfrentariam as consequências de sua traição. Cheguei sob o disfarce de um homem mudado, aparentemente pronto para fazer as pazes. O cenário era uma casa de praia luxuosa, o som das ondas quebrando em contraste agudo com as risadas lá dentro. Ao entrar, o ambiente ficou momentaneamente em silêncio. Minha presença era uma lâmina afiada de tensão cortando a alegria. Maria estava lá, seus olhos se arregalando em choque e confusão ao me ver. Damien também estava presente, sua postura se endurecendo quando nossos olhares se encontraram. Os outros conhecidos cujos sussurros haviam alimentado as chamas do caso observavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Os dois? Que surpresa, Maria conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Pensei que fosse hora de esclarecer as coisas, eu disse, com um tom leve, desmentindo a tempestade interior. Afinal, todos nós compartilhamos tanto, não é? A inquietação era palpável enquanto eu circulava pela sala, meu olhar demorando propositalmente em cada pessoa que Damien havia nomeado. Um por um, relembrei as memórias de nossa suposta felicidade, enquanto entrelaçava as amargas verdades da duplicidade deles. Lembra do nosso último aniversário? Maria, você disse que estava com sua irmã naquela noite. Mas, na verdade, você estava com Damien, não estava? Minha voz estava calma, cada palavra uma gota calculada de veneno.
O rosto de Maria empalideceu, seus lábios se abrindo em um suspiro silencioso. Ao lado dela, Damien se mexeu desconfortavelmente, seus olhos evitando os meus. E vocês? Eu me virei para um casal que tinha sido nossos amigos. Vocês sabiam. Viram-nos juntos e não disseram nada. Vocês apoiaram a traição. O casal trocou um olhar culpado, seu desconforto claro. Murmúrios preencheram a sala, o ar denso com tensão e verdades emergentes. Confiei em todos vocês, continuei, minha voz subindo com o som das ondas lá fora. Mas hoje à noite, isso termina. Então revelei, não apenas as cicatrizes emocionais, mas as evidências que havia reunido meticulosamente, fotos, mensagens, depoimentos de quem decidiu contar a verdade. O impacto foi imediato e devastador. A fachada de Maria desmoronou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Alex, por favor, eu. Não, Maria. Sem mais mentiras. Este é o fim, eu disse, com firmeza. À medida que a realidade se estabelecia, a festa rapidamente se transformou em caos. Acusações voaram, a amizade se desfez, e o encontro antes acolhedor virou uma cena de confrontos e desespero. Minha vingança não parou na mera exposição. Usando minhas conexões, garanti que os negócios de Damien fossem investigados, levando a investigações que mancharam sua reputação além da reparação. Quanto aos outros, o ostracismo social fez seu trabalho, alimentado pelo escândalo e pelas próprias consciências culpadas. Maria e eu nos enfrentamos uma última vez em meio aos destroços dos relacionamentos ao nosso redor. Por quê, Maria? Eu perguntei, a pergunta queimando através do tumulto. Eu estava perdida, Alex. Achei que precisava de algo e mais, ela soluçou, sua voz engasgada com arrependimento. Mas não mais. Aqui acabou, eu declarei, a finalidade das minhas palavras selando o abismo entre nós para sempre, palavras selando o abismo um tablial de traição e miséria, a tempestade lá fora espelhando a que o deixará para trás. Dirigindo para longe, senti uma vitória vazia. A dor ainda estava lá, crua e abrasadora, mas a ilusão havia acabado, os traidores revelados. O capítulo de nossa história terminou não com reconciliação, mas com o gosto amargo da retribuição e o frio conforto da justiça feita. Maria e os outros agora eram apenas ecos de um passado melhor esquecido, e eu, embora marcado, estava livre da teia de mentiras que uma vez me prendera.